vendo os abusos e as escaladas autoritárias que o Brasil está sofrendo e ficarmos deitados eternamente em berço esplêndido. Coloca para votar. Transfira essa responsabilidade para os demais 80. E por último, povo brasileiro, existe um site hoje que nós não temos nada, mas baseado nas manifestações públicas e aqui no plenário, alguns senadores já se mostraram a favor de uma investigação. Esse site se chama votossenadores.com.br. E ali, verifique se o senador do seu estado, se ele já se manifestou. E cobre dele. Cobre dele. Se você é a favor ou contra, cobre do seu deputado, do seu senador. Vocês pagam nossas contas. Vocês são nossos patrões. Nós somos servidores públicos e precisamos servir a nossa nação. Muito obrigado. Parabéns, senador. Boa tarde a todos. Martin Luther King falava que uma injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele falava que tinha um sonho. Ele fala aqui que eu acredito. Eu acredito que esse impeachment vai dar prosseguimento. A arbitrariedade que aquele que se acha xerife do mundo tem que ter um fim. Um grande carniceiro, canalha, ditador, sanguinário, que foi presidente do Uganda de 1971 a 1979, Idi Amin Dada, ele falava: aqui tem a liberdade de expressão, só não tem liberdade após ela. É muito importante o papel da mídia aqui nesse momento, para testemunhar esse ato de bravura do parlamento. Nenhum homem, nem Alexandre de Moraes, nem eu, nem presidente, e nem o presidente do Senado, nenhum cidadão é maior do que a cadeira que ele ocupa. Tem gente que fala na rua 3 coisas: omissão, conivência e prevaricação. Eu não falo isso, porque eu acredito que vai dar prosseguimento esse pedido de impeachment, porque o Brasil merece paz, o Brasil merece harmonia entre os poderes. Não pode continuar assim, do jeito que está. Senhor ministro Alexandre de Moraes, ministro que eu vou chamar de Vossa Excelência, o meu irmão Jair Messias Bolsonaro não está mais como presidente. Vossa Excelência não deixou nomear o delegado Ramagem. Olha só, gente, quem dizia que era amigo. Capitão, meu amigo Caveira. O Ramagem, ele chegou, que eu estava nos bastidores, chegou para reforçar a segurança após o ato. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão de trabalho que permite visualizar todo o trabalho. Essa investigação, nada. Por que nada? Houve uma cobertura que não chegou nos mandantes. Telepatia, telemensagem, fumaça, não sei como. Chegaram alguns advogados para defender alguém que disseram não conhecer. De graça, hein? Eu acredito que a mídia vai continuar dando cobertura à liberdade, porque hoje somos nós, amanhã pode ser os senhores. Muito obrigado.
só vou falar aqui, esclarecer rápido, quando a situação que eu estou como senador da República, fazer o seguinte pontuação. Na Constituição, o STF tem duas missões que está regulamentada na Constituição. Uma é proteger a Constituição e qualquer processo ela vai dizer se é constitucional ou não. E a outra é fazer o julgamento de parlamentares que têm foro privilegiado. Só isso. Não tem prerrogativa de fazer julgamento de pessoas que não têm foro, não tem prerrogativa de fazer mandado de busca e apreensão, não tem absolutamente nada. Vocês sabem que se tivesse acontecido, se tivesse descoberto algo sobre a minha vida, já tem 2 anos que ele está tentando achar alguma coisa. Então, aquela ficha expedition, aquela busca e apreensão, era uma tentativa de me calar. Mas como eu estava seguindo em frente, mostrando provas, quando ele me tirou do ar, eu comecei então a montar um núcleo duro internacional para investigar. Só no dia 8 de janeiro, resumindo, ele já vai ser condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Só porque tinha mulher, homem, criança, todo mundo junto no mesmo lugar, sem banheiro, sem local para sentar, para dormir. Só aquelas imagens que eu fiz, já vai ele ser condenado. Nós assinamos o Tratado de Roma. Então, nesse Tratado de Roma, depois de Nuremberg, que começaram os nazistas a dizer, não, eu só estava obedecendo ordem, já até digo para os policiais federais que estão obedecendo os ordens legais, que também vão entrar e vão ser condenados, porque já estão sendo relacionados lá na comissão. E ainda tem o Tribunal Internacional Criminal. Então, nós temos, além do impeachment, nós temos esses dois. E tem mais um terceiro, que talvez nem ele saiba. Por conta do que aconteceu com o deputado Felipe Martins, do Felipe Martins, e o que aconteceu da entrada dele, não a comprovação da saída, sendo que ele já estava no Brasil, abriu-se uma investigação pelo Pentágono para proteger a defesa nacional americana. E o agente que disse que fez a mando de, já passou o nome dele. Então, nós temos que entender que a perseguição estava clara, ele ter tirado o salário, não sei se vocês sabem, mas salário é inviolável, não pode ser nem bloqueado para pensão alimentícia. E ainda ele faz uma decisão, sem eu saber por quê, de tirar o meu salário. Esse tal 30% que voltou, não é verdade. É 30% da verba de gabinete, porque ele também interferiu no orçamento do Senado Federal. Não foi no meu salário só. Então, a indenização que foi revogada, só liberada 30%, depois que o presidente Pacheco, em nome do Senado Federal e da Advocacia do Senado, recorreu e recebeu uma resposta dizendo que ele não tinha competência para defender senadores da República. Está nos autos. Então, a gravidade, o confronto é latente. Aí vocês vão dizer, pô, você tem apartamento funcional, por que vocês não instalaram? Eu tenho sim, eu tenho cedido o apartamento funcional desde 2019. Mas eu não estou lá porque eu tenho que pagar luz, eu tenho que pagar gás, água, a pessoa para fazer alimentação, eu tenho que fazer compras, eu não tenho como pegar Uber, eu não tenho absolutamente nada. E já no mundo da criminalidade, já me colocaram como o próximo PC Farias. E aí o que eu tenho para finalizar, o que o ministro está fazendo, o Elon Musk não descumpriu nenhuma lei, ele simplesmente, vendo que a Constituição, de fato, não tem nada dizendo sobre censura, Alexandre de Moraes foi lá no Marco Civil da Internet, na hierarquia das leis é a 8ª, para dizer que precisa ter uma empresa aqui. Só que lá está dizendo, não é uma empresa, é um contato direto com a empresa que está prestando serviço no Brasil. E essa ideia de ter uma estrutura física está no projeto da PL da fake news. Ou seja, é algo para ser ainda discutida isso. Então, é muita violação, é muita mentira, é muito crime que está sendo cometido e tem muita coisa ainda para aparecer. E só tomamos a decisão de soltar bastante material agora,
depois que viabilizou as eleições do Trump. E um dia oportuno eu explico por que os presidentes americanos têm a ver com o que a gente está passando aqui. Um abraço, obrigado. Querida imprensa, meu querido Brasil, Estado do Pará, verás que o filho teu não foge à luta. Eu quero, nesse momento, parabenizar mais de 31 senadores que se posicionaram a respeito do impeachment do ditador da toga, Alexandre de Moraes. E quero pedir encarecidamente aos demais senadores, a maioria covardes, que se posicionem ou entreguem os seus cargos para aqueles senadores que queiram fazer o seu papel. Vocês, senadores da República, muito pouco ou quase nada têm feito pelo Brasil. Nós sabemos quem são os que querem fazer alguma coisa. Da mesma forma, quero parabenizar os mais de 150 deputados federais e dizer também da covardia dos demais. Estive na entrega do pedido de impeachment de Alexandre de Moraes ali com o presidente dessa Casa de Leis. É uma conversa fiada, uma conversa mole, que vocês vão ver aí nas redes sociais. O presidente dessa casa, frouxo como ele é, querendo passar manteiga no bigode de gato, querendo passar o pano. Pela conversa que ele teve, esse pedido de impeachment deve ir para o lixo. Nós não podemos admitir, não me calarei perante o tanto de abuso de autoridade que o ditador da toga tem feito no Brasil. Respeito à instituição, STF, porém, ninguém no Brasil está acima da Constituição Federal. Nós não podemos admitir abuso de autoridade. Fora ditador Alexandre de Moraes. Obrigado. Colegas deputados, senadores, a imprensa presente, cabe ressaltar que esse pedido de impeachment está assinado por mais de 1/3 do Congresso Nacional. E o recado das ruas no último 7 de setembro foi muito claro. Não é um pedido monocrático, é um pedido da maioria, é um pedido que a gente ouve na rua, na população brasileira, há quase 2 anos. Ninguém mais aguenta essa instabilidade política, jurídica e institucional que o país está vivendo. O povo brasileiro e o nosso país está sendo achincalhado por uma única pessoa que cala, que toma decisões, que julga, que executa, que investiga, que concentra todas as esferas do judiciário na sua mão, que demanda ao invés de ser demandado, que decide de forma arbitrária. E muito tem prejudicado o nosso país. Inclusive, muitas pessoas hoje estão sem comunicação, muitas empresas sem comunicação. E algo semelhante a isso só se viu na Inquisição, quando se queimou livros. Hoje está se queimando a possibilidade de comunicação do povo brasileiro, entre tantas outras decisões. O que nós estamos apresentando hoje para o presidente do Senado é uma oportunidade de resgatar a credibilidade do nosso país, de resgatar a credibilidade do Senado, da Câmara, de resgatar a credibilidade do próprio Judiciário, que está passando por uma situação vexatória diante de tais decisões. O que nós queremos é que o nosso país volte a ter credibilidade, que volte a valer aqui no Brasil a lei, a ordem, o devido processo legal, e o povo brasileiro possa andar de cabeça erguida. As pessoas que aqui trabalham, investem, as pessoas que aqui se erradicaram e que nasceram aqui, possam ter oportunidade de viver com dignidade. Por isso, não é só um pedido de impeachment, é uma oportunidade de resgate do nosso país e do próprio judiciário. E é por isso que nós estamos pedindo que seja acatado e que seja julgado com o devido processo legal, porque é um processo robusto,
dentro da legalidade e não vamos descansar até que nós tenhamos um resultado a contento do que o nosso país merece. Muito obrigada. Parabéns. Minhas palavras vão ser poucas, apenas para fazer uma reflexão aqui sobre como o Brasil tem andado nos últimos anos. Vamos relembrar aqui, por exemplo, quando o Janot entrou contra aquela ação contra o Temer, aquela coisa, aquela gravação toda, o país estava decolando, entrou todo em sobressalto, virou aquela crise toda, o Brasil passou por maus momentos, e aí, de repente, a gente poderia pensar, não, ele estava querendo o bem do país, estava pensando em coisa grande. Sabe por que era aquilo? Era porque Janot tinha sido preterido para assumir o cargo como procurador novamente. Era coisa pequena, era coisa umbilical. Depois nós tivemos também, antes, aliás, nós tínhamos tido também a questão lá do início da Lava Jato, que todo mundo pensa que começou de um jeito. Não, começou na sala... Não compre nenhum curso de ChatGPT ainda, porque a maior startup de IA generativa do Brasil quer te pagar uma boa. Pequena também. Bem, acabou a gente tendo, pelo menos, as entranhas do país colocado para fora. Mas aí surge esse momento aqui em que nós estamos hoje com presos políticos, nós estamos com a imagem bem arranhada no cenário internacional, principalmente na parte de quem quer investir no Brasil. E hoje nós estamos na condição aí bem parecida com a Venezuela. E, de repente, todo mundo pode pensar que isso é por uma coisa grande. Vamos dizer que o ministro Alexandre estivesse pensando grande, querendo realmente defender a democracia desse país. Alguns podem pensar assim. Infelizmente não é. Digamos que ele estivesse errando, querendo acertar. Não é essa a realidade. Sabe por que surgiu tudo isso aí e que acabou desaguando em todos esses efeitos colaterais, com velhinhas, crianças e todo mundo preso? Escritórios de advocacia. Sabe o que soltou tudo isso aí? Não se esqueça, vamos relembrar aqui. A primeira censura não foi de bolsominion, não foi de golpista, não foi de... A primeira censura foi contra a revista Crosué. Aquilo foi no âmago, aquilo foi no cerne, no nervo exposto, que eram os escritórios de advocacia. E quando criou-se uma grande fumaça, o que é que foi aprovado? Vamos relembrar aqui, o que é que foi aprovado? Foi aprovado, e não foi por essas casas, mas nasceu uma legislação, que não foi aqui nessa casa, dizendo que se eu sou juiz, e ele é meu irmão, ou digamos que eu tenho uma esposa que é advogada, não tem problema de eu julgar essa ação. Gente, isso daria cadeia até na Bolívia. Obviamente que nós estamos num momento de polarização e alguns vão dizer, não, tudo bem, vocês estão contra o Moraes. Eu não tenho absolutamente nada pessoal contra o Vinícius Moraes. Aliás, fiz campanha, a pedido do presidente Temer, que eu era vice-líder, eu estava aqui no Senado, fizemos campanha porque ele, palavras do próprio ex-presidente, eu quero que vocês ajudem a entrosar o Alexandre lá, porque como ele recebeu a indicação presidencial, ele está pensando que já está eleito lá e eu sei como é que é aquela casa lá. E a gente teve que sair aí fazendo campanha para o Alexandre, coisa que ele não fez. Depois que ele começou a ir em alguns jantares. Então, eu tenho que dizer isso aqui, porque de repente as pessoas que estão nos ouvindo pensam que a gente está falando de coisa grande. Não, gente, nós estamos falando de mesquinharia. Infelizmente, toda essa situação é de república de banana, e infelizmente, como dizia o finado Bochá, ele dizia o seguinte: a gente fala de coisa séria, mas gosta mesmo de besteira. Eu vou parafraseá-lo. A gente fala muito de coisa grande aqui, mas as nossas ações, e eu vou falar aqui dos três poderes, raramente são coisas grandes e raramente são coisas que estão pensando no todo. É sempre algum umbigo que está... Quanto mais a briga é acirrada, você vai ver que tem sempre um umbigo que interessa toda aquela causa. Pessoal, Alexandre de Moraes, no meu entendimento, tem descumprido e rasgado a Constituição Federal. E isso referendado por grande parte dos outros ministros.
Então esse impeachment não é uma brincadeira, é algo muito sério. Trata-se de ministro do STF rasgando a Constituição. Por isso eu, deputado federal, eleito pelo povo do Paraná, venho e brado: fora Alexandre de Moraes! Não gostou? Pega eu! Força e honra! Nós tivemos esse momento aqui na presidência do Senado. Aqui estão os líderes da oposição e minoria na Câmara dos Deputados, alguns brasileiros que também subscreveram como autores essa petição, líderes do Senado Federal. Nós protocolamos nesse momento, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na verdade, os deputados federais, bem como pessoas brasileiros que subscreveram a peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment. Foi protocolado junto ao presidente do Senado, ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, à Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia. Depois, deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República, ou ministros de Estado, PGR, ou ministros do Supremo Tribunal Federal, não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal.
Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos por parte do presidente do Senado Federal foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para averiguar, verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje.